Estamos de volta com o Ceará Católico. Ceará Católico. Veja bem a luz do dia, é um outro recomeço. Aproveite a nova chance, não cometa os mesmos erros. Teu passado não existe mais, a não ser em tuas lembranças. Teu sorriso de criança deve reaparecer. Nesse ritmo bom, agora você vai ficar com o nosso quadro Evangelizando com o nosso querido Padre Antônio Furtado, nos formando sobre a nossa padroeira, a nossa mãe, Nossa Senhora Aparecida. E a gente continua, manda religado. E como a luz do sol atingindo o amanhecer, Deus vai refazer o teu olhar, vai te ensinar a ver. E como a luz do sol atingindo o amanhecer, atingindo o amanhecer. Bom dia, Ana Clara. Bom dia, amigos do Ceará Católico. No programa de hoje nós vamos conversar sobre a devoção a Nossa Senhora, a devoção a Nossa Senhora Aparecida, rainha e padroeira do Brasil. Eu tenho a graça de ter aqui ao meu lado uma imagem que é uma réplica, facsímile. Veio de Aparecida, diretamente do santuário, uma imagem que realmente é do mesmo tamanho, 38 centímetros, com uma réplica da coroa que foi dada pela princesa Isabel como presente à Nossa Senhora Aparecida, o manto com as bandeiras do Brasil e do Vaticano, uma imagem de madeira preciosa, e nós vamos falar sobre a história da nossa padroeira. Mas antes, como eu sempre faço, eu gosto de fundamentar tudo na Palavra de Deus. Você que está em casa, abra sua Bíblia agora, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 48. Lucas, capítulo 1, versículo 48. Abra a Palavra de Deus comigo. O Senhor se lembrou da sua pobre serva, por isso, de agora em diante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Palavra da salvação. Eu quero novamente proclamar o versículo 48 de Lucas 1. De agora em diante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Primeiro, a igreja não dá a Maria nenhum culto de adoração. Nenhum culto de adoração. O culto dado a Maria é um culto de veneração. Segundo, nenhuma imagem de Maria, nem dos santos, nem dos anjos, pode ser adorada. A adoração somente a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós adoramos o Pai em nome de Jesus, seu Filho, que é Deus, na força, na unção do Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Porém, a igreja não despreza as imagens, porque a igreja recebeu já do Antigo Testamento essa inspiração de fazer imagens.
Você pode estar dizendo aí, talvez você seja evangélico. Não, a Bíblia condena. Êxodo capítulo 20, versículo 4, não farás para ti imagem de escultura. É verdade. Porém, 5 capítulos depois, no mesmo livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 18, Deus manda fazer 2 anjos de pau de oliveira, 2 imagens, cobri-los de ouro e coloca em cima do propiciatório na Arca da Aliança. E é ali no meio de 2 imagens que Deus fala com Moisés e se comunica com o seu povo. Mas hoje, às vésperas da festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nós queremos conhecer um pouco da história desta imagem. Era o ano de 1717. Portanto, no próximo ano, estaremos celebrando os 300 anos desse acontecimento. De Portugal, veio para o Brasil Dom Pedro de Almeida e tornou-se o chamado Conde de Assumá. Ele veio para assumir, primeiro no Rio de Janeiro, depois São Paulo e, claro, as Minas Gerais, que na época eram prósperas na extração de ouro. Ao chegar no Rio de Janeiro, o Conde de Assumá foi a São Paulo. E sabendo em São Paulo de algumas rebeliões por causa do ouro em Minas Gerais, ele decide então ir a Minas. A região onde está hoje Aparecida do Norte fica exatamente entre São Paulo e Rio de Janeiro. Ali tinha a vila de Guaratinguetá. E o conde, naturalmente, que saiu de São Paulo, numa viagem longa, ao chegar entre 11 e 12 de outubro naquela localidade, ele foi recebido pelas autoridades de Guaratinguetá e logo os pescadores foram enviados ao Rio Paraíba para pescar bastante peixe para a comitiva do rei, ou do conde, né? Melhor dizendo, do conde de Assumá, Dom Pedro de Almeida e Portugal. Eram os pescadores Domingos Martins Garcia, João Alves, Felipe Pedroso, que foram ao rio, porém, infelizmente, naquele dia, não conseguiram pescar nada. Não conseguiram, de forma nenhuma, obter, e claro, eles tinham uma missão que era ter peixe para a comitiva do conde, sob pena de serem castigados, naturalmente. A um certo ponto, João Alves joga, né, a sua rede, lá na altura hoje do chamado Porto de Itaguaçu, ele joga então a sua rede e vem o pedaço de uma imagem. Ou seja, somente do pescoço para baixo. Essa imagem ela era de barro, como era costume na época, depois com a imagem se quebrava, a família, não querendo jogá-la em qualquer lugar, jogava num rio, por ser uma imagem abençoada. Eles pegaram aquele pedaço de uma imagem do pescoço para baixo, colocaram no barco. Até aí nada de extraordinário. Logo em seguida, ao jogar a rede mais uma vez, veio a cabeça da imagem, formando uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Começa aí então uma grande aventura. Acontece uma pesca milagrosa. Imagine, aqueles pescadores, melhor dizendo, que estavam ali tristes, cansados, decepcionados. Agora vem milagrosamente o peixe vir para as redes. É o primeiro milagre. Há outros milagres, como o milagre da vela que apaga e acende, o milagre do escravo que sai fugindo e o seu senhor o procura e diante da imagem de Nossa Senhora as cadeias caem, né, as suas cadeias que o prendiam de ferro, ainda hoje estão lá em Aparecida. Há um outro milagre, por exemplo, do homem que queria profanar a igreja entrando de cavalo e o cavalo ficou preso ao chão.
Fato é que inicia-se aí uma capela, depois da capela uma igreja, e eu tenho alguns dados, né, da história de Aparecida. A pedra fundamental da igreja foi colocada no dia 10 de setembro de 1946. Em 11 de novembro de 1955 começou a construção da igreja. Em 11 de setembro de 1946 teve a primeira missa. Em 1980, o Papa João Paulo II, pela primeira vez um Papa vem ao Brasil e ele então inaugura a Basílica. Em 1982, a imagem sai da igreja antiga para a atual Basílica. Em 1983, a Basílica torna-se santuário nacional e, durante esse período, 3 papas, João Paulo II, Bento XVI em 2007 e o Papa Francisco em 2013, visitaram o santuário. Maria é nossa mãe. E eu peço agora, tendo a graça de ter aqui a sua imagem, uma réplica facsímile daquela que foi encontrada no Rio, Nossa Senhora da Conceição. Ela possa, como mãe, estar diante do seu filho, dizendo, eles não têm mais vinho, como em Caná da Galileia, João 2. O vinho da saúde, o vinho da paz na família, o vinho de um país mais justo, de um Brasil que possa realmente aproveitar os dons que Deus deu. Um Brasil sem violência, sem tanta droga, sem tanta destruição. Ó Virgem Mãe, Senhora Aparecida, nós te pedimos hoje pelo povo brasileiro e nos preparando nesse tríduo até o próximo dia 12, nós queremos colocar entre as tuas mãos, estas mãos que permaneceram intactas quando a imagem foi atacada. Aí é o sinal da oração, da súplica. Intercede por nós e abençoa a nação brasileira e abençoa também o nosso programa, abençoa os nossos telespectadores do Ceará Católico. Que o Deus Todo-Poderoso se digne abençoar-vos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Nossa Senhora Aparecida, Rainha do Brasil, rogai por nós. Ceará Católico.